Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa de entrevistas em vídeo dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E mais uma vez esse programa tem o patrocínio da Bradmex, associação que representa as principais distribuidoras atuantes nesse segmento. E eu sempre costumo falar que para entender esse mercado de especialidades, a gente precisa aprender a mapear todos os atores que fazem parte dessa grande cadeia, né? A gente está falando de indústrias farmacêuticas, distribuidoras, agências governamentais, mas a gente também tem um trabalho importantíssimo, né, de outros organismos, incluindo coalizões como Vozes do Advocacy, que tem a Vanessa Pirolo como presidente. E ela é nossa convidada especial desse programa justamente para explicar um pouquinho mais sobre esse conceito e de que maneira grupos como Vozes do Advocacy em diabetes e obesidade, importante frisar que ele tem essa atuação muito focada, mas é importante que a gente entenda um pouquinho mais sobre esse conceito e como ele pode ajudar a aprimorar políticas de acesso e de adesão a esses tratamentos. Vanessa, obrigado pela oportunidade, seja bem-vindo ao Panorama Talks. Muito obrigada pelo espaço para poder também conversar com esse público tão importante do canal de vocês. Legal, Vanessa. Primeiro, vamos começando do começo, literalmente, entender um pouquinho como se deu a origem desse movimento. Ele reúne uma série de associações e institutos, né? Queria que você explicasse um pouquinho como é que nasceu essa coalizão e como ele se estrutura hoje como um movimento importante dentro desse segmento. Eu trabalho nesse segmento já há 12 anos. Eu trabalhava para uma organização não governamental aqui de São Paulo e eu comecei a ter contato com várias outras organizações de diabetes do Brasil inteiro. E em 2021, com o meu desligamento, eu falei, a minha luta, porque é uma luta também pessoal, eu tenho diabetes tipo 1 há 23 anos, eu falei, isso não pode morrer. Então, eu me reuni com as organizações de diabetes, que são desde Manaus até Porto Alegre, tem uma outra organização em Novo Hamburgo, e eu falei, vamos trabalhar junto? Então, o que a gente pode fazer? Então, vamos fazer com que a nossa voz seja ouvida por todos os organismos. E aí eu entrei em contato com as organizações todas, hoje nós somos em 27, e resolvemos então fazer essa coalizão, começou a coalizão Vozes do Advocacy, e esse ano virou só Vozes do Advocacy, que é uma federação que envolve essas 27 organizações de diabetes. Então, nós queremos levar a voz do paciente, tanto nos níveis municipal, estadual, como também federal. Então, eu represento agora, durante 5 anos, essas organizações em nível federal. Ah, bacana. Então, o movimento atua. Me fala um pouquinho das frentes de atuação, né? Como é que funciona? Vocês têm, obviamente, a interação com o paciente, mas como é que funciona também a interação com o mercado, né? Vocês atuam em prol de promoção de novas políticas públicas, mas como é que funciona a interação com esses atores do mercado? Então, na verdade, nós precisamos de financiamento para conseguir executar as ações. O terceiro setor, ele surgiu porque existe uma lacuna muito grande que tanto o setor privado quanto o público, envolvendo principalmente o SUS, eles não atingem as pessoas. Então, elas ficam impossibilitadas de ter acesso ao tratamento adequado no Brasil por uma série de razões, porque inclusive não existe financiamento para tudo. Então, a gente ocupa esse espaço para ajudar essas pessoas a terem acesso ao tratamento no Brasil. E nossos parceiros são empresas de diversos setores, mas principalmente a indústria farmacêutica. Então, eles nos possibilitam que a gente consiga recurso para fazer capacitações em diabetes para o setor público. Nós fizemos esse ano para operadoras de saúde também. Trabalhamos também com a parte de fóruns. Então, nós fizemos o fórum de nefropatia, fizemos o fórum de obesidade, fizemos a capacitação em diabetes, que é anual, é vinculado ao advocacy, que também foi financiado. E aí a gente também consegue dar esse suporte para todas essas organizações, inclusive nas campanhas que tem de diabetes. Nós temos no mês de novembro o mês de diabetes, a gente ajudou a financiar, as organizações fizeram iluminação
de vários pontos da cidade com a luz azul ou uma projeção que seja, nós conseguimos projetar em Brasília, né, meso diabetes na Câmara dos Deputados, no Senado, e também conseguimos ajudar a financiar as campanhas de detecção, porque, Leandro, a gente tem um problema muito sério no Brasil, né? O diabetes, por exemplo, ele é uma doença que é silenciosa e as pessoas não se dão conta do diagnóstico da doença. Então, quando você faz essa campanha de detecção, as associações são responsáveis para detectar, para fazer o teste de ponta de dedo, que é um pré-diagnóstico de diabetes, e, ao mesmo tempo, encaminhar essa pessoa para o serviço de saúde para que ela tenha a confirmação presencial em hospital ou unidades de saúde para que ela tenha realmente e não seja um falso positivo. Então, ele tem essa confirmação e seja encaminhada para um médico de família e depois para o endocrinologista. Então, as associações têm esse papel fundamental no diagnóstico precoce para que as pessoas não descubram quando já tem a complicação do diabetes instalada, uma das complicações já instaladas, né? Então vocês fazem uma grande ponte mesmo entre todas as empresas e pessoas e a pessoa física, né? Quer dizer, pessoa física, o paciente e a pessoa jurídica, as empresas que são provedoras, seja dos tratamentos, seja dos medicamentos, né? Acho que é um trabalho. Inclusive, as indústrias farmacêuticas são responsáveis pelas nossas campanhas de detecção, por fazer a capacitação para os profissionais de saúde do SUS. Infelizmente, a gente constatou, nós fizemos uma pesquisa que constatou que a maioria da população brasileira que tem diabetes, 58% que responderam nossa pesquisa, dos 1.843 pessoas entrevistadas, são acompanhadas pelos médicos de família, pelos clínicos gerais, que não têm conhecimento suficiente em diabetes. Então, se essa população, esses profissionais de saúde, não têm conhecimento direito em diabetes, o que acontece? Eles não dão a informação correta para os pacientes para fazerem um autocuidado. E aí geram as internações, as hospitalizações, as complicações que oneram muito mais o SUS. Se a gente olhar hoje do que é investido no governo em diabetes como um todo, são 43 bilhões de dólares ao ano em diabetes, sendo que 60% desse valor é investido em complicações do diabetes. Então, por que a gente quer tanto ser ouvido para que o governo consiga adotar medidas preventivas para para que essas pessoas não tenham essas complicações instaladas? Então, a nossa grande briga é essa, né? E a gente tem os nossos parceiros nos ajudam a financiar, ajudar, na verdade, a ter, por exemplo, viagens para Brasília, para conseguir reunir, fazer audiências públicas pelo país inteiro, senão a gente não teria como financiar, né? Mas é importante frisar, Leandro, que nós temos autonomia e independência total de todo o nosso trabalho. Então, nós respeitamos, nós temos, e graças a Deus, a indústria farmacêutica tem o compliance, e a gente sabe muito bem a linha tênue do que é certo e do que é errado. E a gente sempre está no lado certo, sempre tem esse posicionamento, porque a gente precisa trabalhar de uma forma que a voz do paciente, da pessoa com diabetes, com obesidade, seja ouvida, mas que ao mesmo tempo nós tenhamos a autonomia de realizar sem interferência. Sem dúvida. E a indústria farmacêutica, então, pelo que você vem observando, ela vem amadurecendo essa relação com o grupo, com movimentos como movimentos que congregam os pacientes. De que maneira você vê o papel da indústria nesse processo? Ela, obviamente, imagino eu que ela tenha, tenha de alguma forma, a intenção de reforçar os programas de suporte ao paciente, essa proximidade. De alguma forma, vocês apoiam também a indústria nesse gênero de programas, correto? Na verdade, assim, a indústria farmacêutica, ela tem, claro, ela visualiza lucro, a gente sabe muito bem disso, mas ela quer o bem-estar da população. Nós também queremos o bem-estar e queremos que tenha acesso aos insumos, aos medicamentos, da mesma forma, só que são visões diferentes e trabalhos diferentes. E nós respeitamos, a indústria tem o seu perfil e nós temos o outro perfil. Nós nos unimos porque nós queremos o bem da população brasileira e todo mundo sabe que seu papel é dividido e a gente sabe respeitar muito bem essa linha tênue do que pode, o que não pode fazer, e graças a Deus ao compliance existente de anos para cá, isso ficou muito mais claro e o diálogo também ficou muito mais transparente. Então, nós temos relatórios,
relatórios, nós sabemos o quanto e se tornam públicos os relatórios do que a verba que entra, a verba que sai, então a gente não tem problema nenhum em poder transmitir o financiamento que nós temos e como nós nos posicionamos de forma independente e autônoma. Muito bacana, Vanessa. E hoje, assim, quanto tempo de atuação tem o grupo e quantos pacientes, de alguma maneira, já foram beneficiados? Nós temos vinculados diretamente com as associações de paciente mais de 30 mil. Então, essas pessoas, elas são associadas, elas são pacientes dessas organizações e elas são diretamente impactadas porque elas são, as associações dão fornecimento de toda a educação, de todo o suporte para adesão ao tratamento e indiretamente nós somos em 16 milhões de pessoas se a gente for levar em consideração a referência da Federação Internacional de Diabetes. Se a gente levar em consideração a Pesquisa Nacional de Saúde, nós somos em 13 milhões. Então, depende da referência que você for utilizar para transmitir para todas as pessoas aí do outro lado. Legal, Vanessa. E você começou a citar alguns números dessa pesquisa que realmente traçou uma radiografia sobre o mercado de diabetes e obesidade, e obviamente alguns dados chamaram muito nossa atenção, né? Fala um pouquinho, expõe um pouquinho dessa pesquisa. Eu acho que esses números são importantes para que a gente tenha a noção exata do problema que a gente tem que enfrentar e que depende, obviamente, dessa multicoalizão. Fala um pouquinho para a gente da pesquisa. O radar de diabetes teve o intuito de o que a gente tinha, Leandro. A gente percebeu que nós temos muitos gaps no Brasil com relação ao acesso ao tratamento. E aí, se a gente for levar em consideração que hoje no estado de São Paulo temos uma fila imensa de acessos aos oftalmologistas, que dependendo da cidade são 200, 300 dias para ter acesso, nós começamos a trabalhar com a Secretaria Estadual de Saúde 3, 4 anos atrás, tivemos inúmeras reuniões e nada aconteceu com relação à redução dessas filas ao oftalmologista. E aí a gente percebeu que as amputações, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cardiovascular, eles publicaram recentemente um estudo que o número de amputações tem crescido substancialmente. De 2012 a 2022, foram um aumento de 65% de amputações no Brasil devido ao diabetes. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente precisava de uma ferramenta que buscasse os dados e mostrasse para o Ministério da Saúde, como para as secretarias de saúde, os problemas que a gente tem. E as pesquisas sobre adesão ao tratamento estão antigas, são de 2014. Então, nós resolvemos unir forças e a gente precisou ter financiamento para conseguir fazer, a gente precisou contratar uma consultoria para a gente conseguir aplicar essa pesquisa e fazê-la realmente desenvolver como um todo, com a questão dos dados, tabulação e estatística. E a gente constatou que os dados são alarmantes, porque a gente percebe que, por exemplo, 30% da população com diabetes não sabe que, na verdade, tem uma hemoglobina glicada alterada, então estão com descontrole dessa glicemia. E 42% não sabem nem o que é hemoglobina glicada. Então a gente percebe que o gap é muito grande. Se a gente levar em consideração e fizer a conta, se as pessoas não sabem o que é hemoglobina glicada, provavelmente elas nem fizeram esse exame. E mais 30% são 72% dessa população está totalmente descontrolada. Então, com base nisso, o que acontece? Aí a gente começou a perguntar, quais complicações você tem? Então, 12% tem retinopatia diabética, 49% tem problema de visão como um todo, 25% tem doenças cardiovasculares, 10% tem nefropatia diabética, 4% já tem amputações. Então, esses dados não mostram que o sistema de saúde brasileiro ele está com vários problemas e a gente precisa reverter isso em prol do SUS, ou seja, trabalhar preventivo em vez de trabalhar com as complicações instaladas. Então, e a pesquisa nos mostrou que um outro desafio importante é que 58% da população é atendida pelo clínico geral médico da família. Então, isso nos chama a atenção que eles não estão dando a informação certa. E a gente fez, ao longo desse ano, 4 capacitações no SUS para prefeituras no Brasil. E aí a gente fica boba de ouvir as perguntas que a gente ouve de médicos que não sabem insulinizar o paciente. São perguntas primárias.
Então, a gente percebe as dificuldades que a gente enfrenta aí. Se eles não conseguem insulinizar o paciente, ele tem descontrole. E descontrole ele vai ter internação, ele vai ter hospitalização e vai ter complicação. Então, é isso que está errado. Se a gente, por isso que a gente fez essa pesquisa, para chamar a atenção, para falar da importância de se fazer o diagnóstico precoce. Nós queremos que um projeto de lei que está tramitando em Brasília para colocar o teste de ponta de dedo nas urgências e nas emergências fosse realmente executado. Nós gostaríamos que fosse sancionado pelo presidente. Nós também gostaríamos que o Ministério da Saúde pudesse fazer programas de capacitação e que eles sejam regulares, porque os profissionais de saúde, infelizmente, eles têm um ciclo e eles não ficam, dependendo do profissional, ele não fica mais de um ano no SUS. Então, ele entra e ele sai com muita facilidade, e a equipe é renovada a todo momento. E a todo momento você precisa dar a capacitação para suas equipes, pelo menos uma vez ao ano. Então, são políticas públicas que a gente precisa trabalhar e reduzir as filas de atendimento aos especialistas. Hoje, o Ministério da Saúde, desde junho, tem um programa que é mais especialistas, mas a gente percebeu que poucas secretarias de saúde conseguiram se adaptar para conseguir bonificar aquelas pessoas que conseguem ter acesso ao exame no mesmo local e ao especialista. Então, a gente percebe que existe um gap muito grande e que o próprio programa Mais Especialistas do Ministério da Saúde tem algumas questões que não foram resolvidas e as secretarias de saúde ficam em dúvida para cadastrar a sua organização no programa. Então, a gente percebe que existe um problema de comunicação entre eles e que precisam ser resolvidos, né? Muito interessante. E, Vanessa, vocês, eu não sei, obviamente, imagino que vocês busquem parâmetros também de outros países, né? É óbvio que o Brasil tem dimensões muito particulares, condições muito particulares, mas de alguma forma o advocacy ele traduz exemplos de outros mercados bem-sucedidos. Como a gente pode incorporar isso a favor de mais acesso a tratamentos aqui no Brasil? Eu acredito que o pessoal que trabalha oncologia, eles estão muito mais adiantados. Então, eles conseguem ter uma visibilidade muito maior, até pela questão da característica estética, né? O paciente que tem algum câncer, ele já tem uma característica de perder o cabelo, então ele tem um apelo diferente do paciente que tem diabetes e do paciente que tem obesidade. A pessoa com obesidade tem um preconceito muito grande, porque existe a gordofobia. Então, as pessoas têm muitas vezes até dificuldade de ficar ao lado de uma pessoa que tem a obesidade. Assim, a gente percebeu esses preconceitos. Então, assim, a gente precisa trabalhar de uma forma que seguir o exemplo da oncologia. O Instituto Oncoguia é uma instituição que eu sempre sigo de exemplo. Eles estão muito mais avançados no acesso ao tratamento, como o pessoal também do HIV. Eles tiveram incorporação de um coquetel de medicamentos que foi fabuloso para a gente conseguir que essas pessoas que têm a condição, elas conseguem ter uma sobrevida muito maior e aí, inclusive, viver normalmente. Então, a gente espera também seguir esses exemplos para a gente poder trabalhar. No Brasil, nós temos o SUS, felizmente, que é um modelo que a gente segue muito o modelo inglês, mas a gente sabe que a questão do financiamento do SUS vai ter um momento que vai ter que ser discutido esse melhor financiamento, porque infelizmente nós sabemos que a verba é finita, mas a gente acredita que uma discussão que seja uma discussão saudável, que as pessoas entendam que o investimento hoje naquela tecnologia nova pode prevenir ou pode diminuir o valor a médio e longo prazo se evitar alguma complicação instalada. Então, é isso que a gente tem trabalhado ano a ano, e aí para desmistificar isso dentro do governo, principalmente. Muito bacana, Vanessa. Eu acho que é pela importância do movimento. Deixa para nós um contato, um e-mail para que as indústrias farmacêuticas, empresas do setor interessadas em apoiar essa causa e naturalmente massificar a adesão aos tratamentos possam se conectar com vocês.
Quero deixar nas redes sociais, nós somos Vozes do Advocacy, com CY no final, então no Instagram, no Face ou no LinkedIn, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo, meu telefone é 11 99387 2603 e o meu e-mail é Vanessa Pirolo, com L só, @animapress.com.br. A parceria com a indústria farmacêutica é fabulosa, porque eu sempre falo, quanto mais investimento nós tivermos, não somente da indústria farmacêutica, mas de outros parceiros, mais projetos impactantes a gente vai poder fazer. Então, e assim a gente vai poder beneficiar a sociedade como um todo e, quem sabe, ter um tratamento realmente, como o SUS fala, né? Que seja equitativo, seja universal e integral. Então, é isso que a gente acredita e todos os projetos são centrados no propósito do SUS e a gente espera que a gente tenha mais parceiros daqui para frente para poder transformar o tratamento no Brasil de uma forma que nós sejamos um parceiro estratégico do governo. Muito bacana, Vanessa, e que realmente essa integração seja uma realidade cada vez mais presente aqui no mercado brasileiro, que precisa de diálogo e informação. Essas duas pontas juntas realmente podem fazer a diferença para mudar essa realidade de acesso no país. Obrigado mais uma vez, Vanessa. Obrigada a vocês. Se você gostou demais desse episódio do Panorama Talks, fica a dica. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos nas nossas redes sociais, grupos de mensagem, também no panoramafarmacêutico.com.br. Panorama Talks trazendo o melhor do mercado de medicamentos e especialidades e tudo que acontece nesse setor ao seu alcance. Um abraço.